Olá, boa tarde para todo mundo, como estamos todos? Eu estou aqui hoje acompanhando lá no muro, tem umas 60 pessoas lá agora, do lado masculino, gente, assim, do lado de fora, né, do lado de fora, não sei lá dentro, né, dentro da, da caverna lá, do underground, né, porque tem a caverna lá também. E do lado das mulheres tem umas 80 para 100. Mulher é babado, né? Mulher realmente gosta. Gosta da oração, mas tá bem movimentado lá, graças a Deus. Então lá. Então lá na busca do eterno e que isso continue, né? Para salvação da nossa terrinha, do nosso planeta azul. Bom, ontem eu disse no final da leitura de ontem, que foi o capítulo 11, né, de Jeremias, eu disse a vocês que eu ia pesquisar um pouco sobre Anatote, que eu sabia que era uma cidadezinha, uma vila, uma coisa assim, né? Mas não sabia mais detalhes sobre Anatote. Anatote era uma... Lembra que o Eterno falou para Abraão, para Moisés, que o povo de Levi, os levitas, né, a tribo de Levi não teria uma possessão de terra, que a possessão dos levitas era o Senhor, mas que eles teriam que ter 10 cidades, né, 10 cidades em cada, teria que ter 10 cidades de refúgio, ou 10 cidades que seriam dadas a eles. E uma dessas cidades era essa Anatote. E ela ficava a uns 5 quilômetros, não era muito longe de Jerusalém, tá? Ela ficava a uns 5 para 6 quilômetros de distância de Jerusalém. Quer dizer, seria um meio-dia, meio-dia de caminhada, né? De Anatote para Jerusalém seria umas 6, 7 horas de caminhada. Então era pertinho, né, gente? Não era longe, não. E o interessante, e era uma cidade refúgio, era uma cidade levita, tá? Era uma cidade de refúgio, porque as cidades dos levitas eram cidades de refúgio, quer dizer, se uma pessoa, por algum motivo, algum acidente, matasse alguém ou tivesse algum problema judicial, se corresse para uma cidade de refúgio, uma cidade levita, ele não poderia ser preso, ele ficaria lá, ele ficaria preso nessa cidade. Seria uma prisão domiciliar ou uma prisão de cidade, né? Ele não poderia sair daquela cidade. Se ele saísse daquela cidade, um pé que ele pusesse fora do perímetro daquela cidade, ele seria morto. Mas se ele continuasse dentro da cidade, ele estaria salvo. E essa era uma das cidades. E o mais interessante é que essa cidade seria dada a Jeremias se ele tivesse continuado no caminho do sacerdócio. Porque como ele era levita, ele era filho de sacerdote, ele poderia ele podia herdar a posição do pai, e essa seria a cidade que ele seria sacerdote. Então, o que esse pessoal de Anatote estava tentando fazer era matar Jeremias para que outro sacerdote, que não fosse um profeta, que não estivesse falando tão mal, fazendo tanta profecia de destruição, pudesse ser o sacerdote deles. Olha aí, a trama. Tinha uma trama atrás desse plano de matar Jeremias. Não é o que acontece hoje por alguns países que nós conhecemos? Não foi isso que aconteceu com aquele rapazinho da Rússia lá? Coitado, né? Que morreu na prisão. Pois é. Pois é. É isso aí. O poder do mais forte, né? Mas nesse caso aí era o povo da cidade que não queria. O povo da cidade que fez... Não o povão, gente. Estou falando do povo, os administradores dessa cidade. Não era uma cidade grande, não, viu, gente? Devia ter aqui uns 2.000 pessoas só. Era um vilarejo mesmo. Mas o mais interessante é que a destruição de Anatote foi violenta. Tanto é que sabe quantos voltaram 70 anos depois? Olha, gente...
Deve ter escapado uma ou duas famílias, porque só voltaram 120 pessoas, mais ou menos 120, 125 pessoas que voltaram do exílio 70 anos depois da Babilônia. Porque os de Anatote, os que foram levados cativos, né, só procuraram esse tanto. Então, deve ter sido levado, deve ter sobrevivido dessas 2.000 pessoas, 2.000 e poucas pessoas de Anatote, deve ter sobrevivido muito pouco, para voltar só 120 pessoas, 70 anos depois, quando, como que era o nome dele lá? O que casou com Esther? O Ciro também, né? Quando o Ciro começou a mandar de volta, né? Quando o Ciro começou a mandar restaurar os muros de Jerusalém, restaurar a cidade, ele deixou algumas pessoas voltarem. Então, de Anatote só voltou 125, para vocês terem uma ideia. Então, realmente, Anatote foi um exemplo da promessa que o Senhor tinha falado. Lembra que ele falou que de uma cidade, cada cidade ele ia salvar um? É de cada geração 2. Pois é. Estamos aqui lendo hoje o capítulo 12 do profeta Jeremias. Eu não sei qual desses profetas que me chama mais. Eu gosto muito do profeta Isaías. Ele é um dos profetas assim, que marcou demais a minha vida. E Jeremias, eu tinha medo de ler Jeremias quando era mais nova, porque já as profecias de Jeremias são muito pesadas, né? Eu tinha assim, um certo receio de ler Jeremias, talvez porque Jeremias é o retrato fiel do que somos hoje, né, gente? Capítulo 12. Justo és, ó Senhor, ainda quando entro contigo num pleito. Você está vendo, gente? Não é só a gente que entra com o Senhor num pleito, não. Quando as coisas não estão muito assim, boas para o nosso lado, a gente não vai no complain, né? Não faz uma complain. A gente faz uma... o que é complain, gente? A gente reclama. Não é só a gente que reclama com o Eterno, não. É que a gente entra num pleito com ele. Jeremias faz isso. Jeremias fez isso várias vezes, gente. Nós vamos ver no decorrer da leitura desse livro quantas vezes Jeremias reclamou e entrou num pleito com o Eterno. Eu fiz isso várias vezes, muitas vezes. Então, Jeremias também, tá vendo como é uma coisa que às vezes a gente fala, mas a gente não pode fazer? Pode, gente, pode sim, a gente pode entrar num pleito com o Eterno. Porque foi ele quem nos criou, é ele que traça o caminho do homem, não é o que o Jeremias falou? Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do que caminho dirigir os seus passos. Então, Senhor, dirige os meus passos de uma forma que eu seja, que eu possa criar, para que eu possa produzir positivamente. Né? Porque se o Senhor coloca tantos tropeços na sua frente, como é que você vai caminhar rápido? Não tem como caminhar rápido. Se tem muita pedra, se tem muita rocha, se tem muita montanha na sua frente, até você subir, descer uma montanha, o tempo já passou. Então é isso que é entrar num pleito com o Senhor. Senhor, aplane os meus caminhos. Mas essa é uma das promessas que ele faz. Né? É uma das promessas que ele faz. A promessa dele, por exemplo, é que a gente nunca vai se cansar, a gente vai ter olhos de águias. Então, me dê olhos de águias para que eu veja as oportunidades na minha frente. Esse é o pleito que a gente tem que ter com o Senhor. Senhor, que eu seja mais produtivo na tua obra, para que eu produza mais na tua obra. Abra os meus olhos para que eu veja, porque é ele que faz. Gente, o profeta, e durante o percurso da leitura da Bíblia, a gente vê que é isso que o Senhor faz, é ele que faz, ele que comanda, ele que dirige. Senhor, dirige. Por isso que entrar num pleito com o Senhor, dessa forma, é positivo. Contudo, falarei contigo da tua justiça, porque prospera o caminho dos ímpios.
porque vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Plantaste-os e eles se arraigaram. Quer dizer, o profeta está dizendo, Senhor, foi o Senhor que plantou o ímpio também. Do mesmo jeito que o Senhor planta o justo, ele planta o ímpio. Então o profeta está dizendo, plantaste-os e eles se arraigaram, eles criaram raízes. Crescem e dão fruto. Chegado estás a sua boca, mas longe de seus corações. O que o profeta está dizendo? Senhor, o Senhor plantou o ímpio. Ele fala que ele te segue, mas o coração dele está longe, porque ele faz as maldades que ele faz por trás. Mas foi o Senhor que plantou eles, e eles criaram raízes. E agora, Senhor? O profeta está colocando na mão do Eterno a responsabilidade de ter plantado o ímpio. O Senhor quem plantou aquele homem lá no Brasil. Foi ele que plantou, não foi outro, não. O Senhor plantou aquele homem lá. E ele está criando raízes. Mas tu, ó Senhor, versículo 3, mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os como a ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Gente, o profeta está aqui se referindo àquelas pessoazinhas que estão planejando matá-lo lá de Anatote. Então ele falou, Senhor, foi o Senhor que plantou eles lá. É a permissão do Senhor que eles estejam imaginando e preparando esse plano para me matar. Foi o Senhor quem permitiu. Então, Senhor, olha por mim que sou teu servo. O Senhor me disse, o Senhor falou que me separou desde o ventre, não foi? Então, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Versículo 4. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, pois eles dizem, ele não verá o nosso fim. Gente, o profeta está falando aqui novamente, como o outro profeta falou, o outro que nós estudamos antes de Jeremias, que a natureza sofre por causa do pecado do homem. E o profeta Jeremias está falando a mesma coisa aqui, ó. Pela maldade dos que habitam na terra, perecem os animais e as aves. Pois é, o profeta está colocando na nossa mão, o problema dos animais que estão perecendo. E não é isso que acontece hoje, é muito mais ainda. Não é pela ação dos homens que morrem as baleias, as criaturas que habitam o oceano estão tendo problemas de sobrevivência. As aves dos céus, teve um caso aí outro dia que caiu não sei quantas aves de uma vez. Morreu tudo. Assim, ó, chegou lá, estava o campo cheio de passarinho morto no chão. Pois é. Culpa nossa. E o profeta está falando a mesma coisa que aqui naquela época acontecia. Você imagina se naquela época acontecia e hoje. Pois é. Versículo 5. Se te fadigas correndo com homens, aqui o Senhor está falando para o profeta. Que o profeta falou, Senhor, até quando? Tá tudo errado, mas como é que pode? Como é que eu vou sobreviver assim? Aí Deus vira para ele e fala, o Senhor já falou isso para mim várias vezes. Ai, o que o Senhor responde para Jeremias? O Senhor realmente, o Eterno realmente testa a gente até o final, até onde a gente aguenta. Aí ele fala, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Ai, Jesus, tem misericórdia de nós. Se tropeças numa terra segura, o que farás nos bosques do Jordão? Pois é. Por que ele compara bosque do Jordão? Porque era uma mata fechada, né?
Então, se as pessoas num campo aberto, ela está com problema para, né, para caminhar e para andar, como é que ela vai caminhar no meio do mato? Se a gente tem problema para caminhar na cidade que é tudo limpo, imagina eu no Amazonas. Não sobrevivo, né? É o que o senhor está falando aqui. Se você não consegue correr com quem está correndo, imagina você correr com quem está correndo de cavalo. Você não vai conseguir, você vai morrer. Então, o que o senhor está dizendo? Você tem que se preparar, tem que ser forte, tem que preparar, tem que estar com saúde. Gente, aí tá vendo? Envolve tudo, alimentação, envolve o seu estado emocional, envolve tudo. O senhor está dizendo, Jeremias, se você está cansado agora, no começo, que ele ainda era novo, imagina quando você tiver com 80 anos. Não, ele morreu com 70, né? Imagina quando você tiver com 60. Você não vai conseguir, Jeremias. Vamos lá, fica forte. Versículo 6. Até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios te traíram. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não confies neles, ainda que te digam coisas boas. Gente, quando você é um profeta, tá? Quando você é um profeta e o Senhor te manda falar e você fala, pode ter certeza que haverá perseguição. Pode ter certeza que os seus filhos ou a sua família mesmo pode voltar contra você. Gente, olha o que o Senhor falou para Jeremias. Jeremias, nem confia no teu pai nem na tua mãe, Jeremias. Porque até eles te traíram. Porque as profecias de Jeremias, gente, eram pesadas. Numa época em que estava indo tudo muito bem, aparentemente, Jeremias estava falando de destruição. O templo estava lá, lindo, maravilhoso, e Jeremias estava falando que aquele templo ia ser destruído. O templo em Jerusalém, gente, era o coração do judeu. Ele achava que porque aquele templo estava lá, nada de mal poderia acontecer com eles. Tanto no primeiro templo como no segundo templo. Tanto é que essa semana eu estava estudando, ouvindo aqui umas cartas que Caifás escreveu para o imperador romano. E uma das acusações de Caifás era justamente porque Jesus falou que ia destruir o templo. E como o templo era o coração do judeu, ele falou na carta, se o templo cair, Israel deixa de existir. Aí o que o Senhor faz? É mesmo que ele faz? Se o templo acabar, eu não vou ter poder para segurar esse povo? Não? Então você vai ver. Então você vai ver. E o que o Senhor fez? Mandou Roma lá, derrubou o templo, Israel morreu. Porque o templo não é o coração de Israel. O templo não é o coração de Jerusalém. Sabe quem é o coração de Jerusalém? É o Eterno. Ele é o coração de Jerusalém. Agora o povo está entendendo que lá eles não têm templo mais, não. Mas estão lá, rezando do mesmo jeito. Então, Caifás estava certo? Não, Caifás não estava certo. Conhecer história é bom, não é? É ótimo. Por isso que eu falo, a gente estuda. Para você ouvir, para você estudar essas coisas, você tem que falar inglês, porque infelizmente essas informações não chegam em português. E se chegar, e se alguém fizer a tradução disso, eles vão derrubar, porque para a Igreja Católica não é a Igreja Católica, ou a Igreja Protestante, qualquer igreja cristã oficial, não vai gostar dessas informações, porque elas são as informações que vão contra aquilo que eles estão falando, viu? E essas cartas são oficiais, são cartas que estão guardadas. Aqui, ó. Olha o que o Senhor fala aqui no versículo 7. Desampararei a minha casa, abandonarei a minha herança. Entregarei a amada da minha alma nas mãos dos seus inimigos. Gente, para o Senhor doía entregar Jerusalém. Doía entregar Jerusalém. Tanto é que ele restaurou Jerusalém.
Porque para ele, Jerusalém é o coração da terra. Jerusalém significa a prosperidade do planeta Terra, que para o universo chama Urântia. Lá do outro lado, saindo desse hemisfério que a gente tem, saindo aqui do sistema solar, é Urântia que é chamado nosso planeta. A Terra, que nós chamamos Terra e que eles chamam Urântia, vai ser o lugar, a capital do nosso sistema aqui dessa área, entendeu? São 40 e poucos planetas que pertencem a esse braço de Orion. E a Terra é supostamente Jerusalém para ser a capital desse sistema todo. Por isso que o Senhor tem um coração aqui, por isso que o Senhor protege Jerusalém, por isso que o Senhor protege esse povo, porque eles são a candelabra, eles são a iluminária do mundo. Eles ainda não assumiram isso. Por isso que está toda essa confusão pela terra. Por isso que temos que orar por Jerusalém, temos que orar pela conversão desse povo. Gente, o propósito do Eterno é maior do que vocês possam imaginar. É muito grande, é muito grande. Não é só um pouquinho de igreja aqui, um pouquinho de igreja ali, não é isso. O propósito do Senhor com esse planeta é imenso. E esse planeta ainda vai durar milhões de anos, porque o Sol ainda está na metade da vida dele. Então o Senhor tem um amor profundo pela Terra, por isso que ele veio para a Terra, por isso que ele veio para Urântia, por isso que ele veio e morreu aqui, no nosso planetinha azul. Porque aqui é a base. Porque aqui vai ser a base, vai ser o trono dele. O trono do regente do braço de Orion vai ser aqui. E vai ser em Jerusalém. Por isso que temos que orar pela paz de Jerusalém. Temos que orar pela conversão desse povo. Para que eles entendam o propósito do Eterno, que é maior do que eles possam imaginar. Muito maior. Versículo... Ai, Jesus. Versículo 8. Tornou-se a minha herança para mim como leão numa floresta. Levanta a sua voz contra mim, por isso eu o odeio. Gente, que linguagem pesada. Tá vendo por que eles queriam matar Jeremias? Porque para o povo de Israel, eles eram o povo mais amado da terra. E aí, vem Jeremias e fala, eu odeio esse povo porque eles estão pecando, porque eles estão blasfemando, porque eles estão construindo altares a deuses estranhos na minha terra, na minha possessão. Não se tornou, versículo 9, não se tornou a minha herança para mim como ave de rapina colorida. A ave de rapina normalmente é preta, né? Mas esse aqui ele ainda fez cor na ave de rapina. Que outras aves de rapina cercam e atacam? Quer dizer, Israel era uma ave de rapina como todos os outros países, os outros povos. Israel era tão ave de rapina quanto Edom, quanto Moabe. Mas como ele se coloriu, ele ele se pintou, ele se adornou, as outras aves de rapina tinham raiva dela e vieram para atacar aquela ave de rapina, que também era ave de rapina. O Senhor estava comparando Israel com todos os outros povos, mas Israel se enfeitou. Meu Deus. Gente, tá vendo como é? Estudar versículo por versículo ensina a gente muita coisa. Não adianta você estar na igreja pretendendo. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Não adianta você pretender que você não é ave de rapina. Só porque você se coloriu inteiro. Você se enfeitou com o quipá na cabeça, com aquelas roupas todas.
isso não adianta, porque o coração não está lá com o Senhor. Então não adianta ter o cabelo longo, usar roupa lá no pé. Não adianta. Aí o Senhor fala, versículo 9: Ide e reuni todos os animais do campo, trazei-os para a devoragem. O Senhor destrói a ave de rapina, mesmo colorida. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu campo, tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. O Senhor está aqui dizendo, foi Israel mesmo que está destruindo ele mesmo. Eu tinha um campo, eu preparei tudo para eles, e o que eles fizeram? Eles vieram aqui, pisotearam tudo, trazendo o pecado para a terra. Em assolação o tornaram, e a mim clama na sua desolação. Toda a terra está assolada, porque não há ninguém que tome isso a peito. Sobre todos os altos desnudos do deserto virão destruidores, pois a espada do Senhor devorará de um extremo ao outro da terra. Não haverá paz para ninguém. Semearão trigo, mas cegarão espinhos. Cansar-se-ão, mas sem resultado. Serão envergonhados das suas colheitas por causa do ardor da ira do Senhor. Então não adianta você prosperar por um tempo, quando o Senhor vai vir depois de tirar tudo de você. Versículo 14. Assim diz o Senhor acerca de todos os seus maus vizinhos que se apoderaram da herança que dei ao meu povo de Israel. Eu os Nossa, que palavra! Eu os desarraigarei. Eles vai desagarrar, né? Vai tirar, vai puxar para fora da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. O Senhor vai arrancar todo mundo, vai desarraigar todo mundo. Ele não vai deixar ninguém, nem o estrangeiro, nem Israel. Foi o que aconteceu, gente. A terra ficou desolada por muito tempo. Um pouquinho de gente ficou aqui, um pouquinho de gente ali. Tribuzinhas pequenas, famílias que ficaram. Mas depois de os haver arrancado, tornarei a ter compaixão deles. E os farei voltar cada um à sua herança e cada um à sua terra. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Da mesma forma que os sacerdotes ensinaram o povo a jurar por Baal, eles agora iam ensinar o povo a jurar pelo Senhor dos Exércitos. Mas se não quiserem ouvir, totalmente arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. É interessante como é que o Senhor está colocando todas as nações de uma forma só, tanto Israel como as outras nações que estavam em volta. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Hoje, se aqueles países em volta, como Gaza, Jordânia, Líbano, Egito, que estão ali, Síria, que estão em volta de Israel, o Senhor está dizendo aqui também para eles hoje. Mas se não quiserem ouvir, totalmente arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. Até hoje essa aqui vale, viu? Essas profecias todas que estão aqui valem para a gente até hoje. Vale para Israel até hoje. Israel tem que se converter ao Senhor para que ela não vai perder, porque o Senhor tem um plano, tá?
Eles vão se voltar, mesmo com dor, porque esse é o plano do Senhor. Ele tem um plano. O Senhor tem um projeto. E esse projeto envolve Jerusalém. Então, se esse povo, se ele não se converter, o Senhor vai acabar com eles e vai trazer os filhos deles, porque é isso que o Senhor falou, que Jesus disse isso, que até das pedras Deus poderia arrancar, criar filhos a Abraão. Então, não é o problema é eles se converterem, para eles mesmos, para a salvação deles mesmos, porque quando o Eterno tem um projeto, ele cumpre o projeto. Independente da sua vontade, independente da vontade do povo de Israel. Se eles não se submeterem à vontade do Eterno, o Eterno vai destruir esse povo e vai arrancar, do remanescente desse povo, ele vai fazer uma nação justa. É essa a promessa do Eterno. É essa a promessa desde os profetas que nós estamos estudando. Ele vai salvar um de cada família, um de cada família, ou um de cada cidade, e 2 de cada geração, mas ele salva. E ele faz com que aquela semente produza e cumpra o projeto que ele tem. Então, o projeto do Eterno, ele vai se cumprir, mesmo sem a sua vontade, mesmo sem a minha vontade, mesmo sem a vontade do povo de Israel. Ele vai se cumprir. Gaza pode se levantar, Síria pode se levantar, Irã pode se levantar, Iraque pode se levantar, Arábia Saudita, Turquia, qualquer um, Estados Unidos, Brasil, pode se levantar contra. Não vai adiantar nada, porque o projeto do Eterno é fazer de Jerusalém a capital do braço de Orion. E isso vai acontecer. Vai. Como o Eterno vive, vai acontecer. Mesmo com toda a destruição que a gente estuda aqui, tá vendo? Tem um lado positivo nisso. Que a vontade do Eterno prevalece sempre. Isaías sabia, e Jeremias sabia disso, como todos os profetas sabiam. Vamos continuar orando pela nossa salvação. Pela nossa redenção, pela redenção da terra, pela salvação desse povo, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê aquilo que nós estamos esperando, a vinda do Messias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fique com Deus. Tenha uma boa tarde aí no Brasil. Tchau, tchau.